Paz do Senhor, professores, jovens, prazer mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais da Palavra de Deus, a respeito da revista, quarta lição da revista desse trimestre, cujo tema é Cosmovisão, Vetores para a Vida. E nessa quarta lição, eu estou aqui contando com a colaboração do meu amigo, meu irmão Ariel, e estaremos aqui nesse tempo discutindo um pouco dessa lição, comentando um pouco a respeito dessa lição, para que nós possamos facilitar aí o nosso empenho durante a aula de aula e as nossas conversas também durante a execução das aulas. Irmão Ariel, fica à vontade para dar um oi para o pessoal aí. Pode ser, meus queridos, é um prazer estar nessa mesa, tendo essa oportunidade de poder discutir mais esse tema tão importante, tão quisto e que às vezes é tido como corriqueiro no nosso dia a dia, porque, como já foi dito, é como se fosse uma lente. Mesmo que a gente não perceba, ela está lá e ela é uma base, um guia para todos nós. Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui. A gente que agradece a presença. Vamos lá. Vamos lá. Então, nessa quarta lição, nosso tema será pensamento cristão versus o pensamento secular. E aí já trazemos um texto-chave nessa lição, onde nesse texto-chave a palavra diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2 até 3, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E como síntese dessa aula, aqui a gente vai ser bem didático nessa lição, a gente tem aqui que atualmente nós percebemos o surgimento de uma corrente muito grande de pensamentos, né, de vozes que são totalmente dissonantes, que caminham em caminhos opostos, e essas vozes se levantam muitas vezes em contraposição ao pensamento bíblico, aos preceitos da palavra de Deus. Então, há uma enorme necessidade de conhecimento, de investimento nesse conhecimento da palavra, para que a gente possa, de fato, então, ter um encontro com a verdade que também nos leve a um prevalecimento desse pensamento cristão. E os objetivos da nossa aula, dessa quarta aula, eles são entender o que é o secularismo, que é um ponto que a gente já vem discutindo, a gente já introduziu, inclusive, em outras aulas aqui, o que é o secularismo, entender um pouco da perspectiva da mente cristã, entender aonde estão essas diferenças entre o secularismo e o pensamento cristão. Como leitura bíblica, irmãos, a gente vai ler aqui novamente esse texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2, e eu gostaria que nesse momento também, assim como a gente já exercitou nas outras aulas, né, é importante que a gente interaja com o texto e que a gente entenda o que de fato a palavra está dizendo aqui. Então, Colossenses capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 2, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Nós, introdutoriamente nesse texto, já temos um belo disclaimer do modelo de pensamento cristão. De fato, a palavra nos recomenda, na carta aos Colossenses, que os nossos pensamentos estejam voltados não nas coisas terrenas, mas nas coisas eternas e, de fato, nas coisas que são do alto, as coisas que provêm do alto, as coisas que provêm do Pai das Luzes, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que nesse contexto da introdução, nós já temos aqui, né, um ponto a ser discutido em sala, um ponto que eu gostaria até de trazer para essa mesa de conversa aqui, Ariel, a respeito dessas correntes de pensamento que tanto nos cercam, né? A gente tem falado muito disso, são muitas vozes, talvez a gente discutiu também nas aulas anteriores esse volume de informações que tem se formado como uma nuvem, né, diante da nossa visão, tentado ofuscar a nossa visão,
e muitas vezes tem conseguido. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que tem muita dificuldade em se estabelecer num terreno firme, porque são muitas informações às quais nós somos submetidos o tempo todo. E aqui há uma recomendação clara de Paulo, né, a respeito da mente cristã, que é qual é o nosso filtro. Então, nesse volume de informações, como é que nós podemos filtrar aquilo que de fato vem do alto? O que é que define aquilo que vem do alto? E aí eu gostaria já de colocar esse tema aqui na mesa para a gente discutir. Segundo a palavra, né, nós temos um guia claro, mas como é que o jovem, como é que o cristão hoje pode definir nesse volume de informações que nós vemos em todos os sites de notícias, na televisão, nas redes sociais, como é que a gente pode filtrar isso do ponto de vista bíblico e trazer, falar, não, isso aqui de fato é um pensamento que vem do alto? Como que isso na prática pode ser realizado? Acho que o principal ponto do pensamento cristão é o serviço ao próximo. Toda informação que eu recebo, ela não pode ser só minha. Enquanto ela supre o meu egoísmo, tudo aquilo que eu quero, eu consumo as informações que eu quero. Hoje nós temos tanta disponibilidade que a gente pode escolher o que a gente vê. Não é igual a alguns anos atrás que você consumia o que tinha à sua disposição. Era aquilo que passava, então você só assistia aquilo. Hoje em dia eu posso escolher. Eu tenho as minhas preferências na ponta dos meus dedos. Então, enquanto eu estou fechado só nesse ponto, só consumo aquilo que eu quero, enquanto eu só adentro assuntos que me fazem bem, que me satisfazem e não servem ao próximo, eu acho que esse é um principal ponto para a gente sempre observar. Porque Cristo nos chama a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que nós não conseguimos tocar. A imaterialidade disso tudo pode ser um pouco assustador no começo, para nós que estamos acostumados a tudo palpável, a tudo na hora, tudo a pronto instante. Só que quando nós temos os pensamentos das coisas do alto, pensamos em coisas eternas. O agora não é tão importante, quanto pode parecer às vezes. Esse imediatismo nos sufoca. Esse é o ponto que nos tira do que é eterno. Muitas vezes, até na sua fala, eu me recordei de alguns pensamentos que já passaram pela minha cabeça e que talvez façam sentido na vida do cristão, como, por exemplo, muitas das vezes, né, a palavra diz lá em Eclesiastes, a gente já falou também aqui um pouco na aula anterior, sobre que Deus colocou, de fato, no coração do homem um desejo pela eternidade. Mas, muitas vezes, esse volume de informações, acredito eu aqui, eles podem trazer uma certa confusão na cabeça das pessoas, de modo até que as mentes sejam distraídas. E esse fato bíblico de que nós somos formados como seres eternos e que a nossa alma clama, Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, que muitas vezes o nosso pensamento, o nosso coração, ele também se desvia a imaginar que não existe um amanhã. Inclusive há um contrassenso, né, na própria música que diz é preciso amar as pessoas. Já existia uma música muito conhecida aí da música popular brasileira, é preciso amar como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Entendemos ali dentro da poesia que se fala da vida humana, do aqui e agora, mas temos como cristão que tomar muito cuidado com essa inverdade, porque na verdade há um amanhã. Nós somos seres eternos. E como também retomamos aqui o conceito de que só é possível ter um pensamento cristão ou não cristão, assim como também cremos pela nossa fé, que biblicamente existem o céu e o inferno e há um caminho que precisa ser seguido. Ora, se você não segue o seu caminho ao céu, obviamente você segue o seu caminho rumo ao inferno. E também temos, dentro dessa linha de pensamento, por essa mesma ótica e por essa mesma lógica, que aquele que não tem o pensamento, não carrega o pensamento cristão consigo, ele obviamente carrega o pensamento secular ou o pensamento não cristão, aquele pensamento que de fato se afasta do preceito da palavra. E aí, o que a gente tem como consequência, né? Por que é importante então a gente ter esse pensamento que Paulo diz pra gente, olha, pensem nas coisas que são do alto ali na carta aos Colossenses.
Porque muitas vezes o que a gente tem vivido no nosso presente momento, na nossa sociedade, é de fato um colapso das estruturas tradicionais. Então, de certa forma, o que a gente vê são muitas correntes de pensamento que rechaçam qualquer estrutura tradicional, seja ela a família, a religião, a igreja, a ciência, muitas vezes no modo como ela é concebida. Então, a gente tem visto um certo antagonismo a essas estruturas tradicionais, sendo que, inclusive, em revistas anteriores foi muito falado dessa questão da família, mas sendo que essas instituições tradicionalmente conhecidas, muitas delas são instituições bíblicas, a instituição da família como sendo uma instituição do próprio Deus, a igreja como sendo uma instituição do próprio Deus, sendo a igreja o corpo de Cristo. Então, acho que esse é um tema para ser debatido aqui com muita seriedade, para ser debatido em sala de aula com muita seriedade, porque nós precisamos formar uma corrente de pensamento cada vez mais fortalecida na palavra. Como é que a gente traz isso, né, de certa forma, em contrassenso com aqueles que contribuem para esse pensamento secular ou para esse pensamento que tem contribuído aí, que tem influenciado essas instituições que têm influenciado esse pensamento contemporâneo, como, por exemplo, a gente pode falar da ciência, da política, muito comum, né, e talvez muitos dos jovens com os quais nós falamos aqui ou com os quais os professores falarão em sala de aula, eles têm vivido esse momento dentro da universidade. Eu passei por essa experiência, você está passando por essa experiência. Dentro do ambiente acadêmico, as correntes que prevalecem muitas vezes são correntes de pensamento seculares, né? E a gente vê que é cada vez mais importante que o cristão, que o jovem cristão esteja firmado na palavra, para que ele consiga minimamente dentro do seu coração estar fortalecido e, consequentemente, influenciar outras pessoas no ambiente onde ele está plantado. Exato. E nesse ponto a gente pode se atentar ao chamado de Cristo. Cristo nos chama para ser testemunhas. O que é uma testemunha? A testemunha, ela chega, ela prova daquilo, ela vive aquilo. E quando ela vive aquilo, ela encarna isso. E a partir dessa encarnação, desta palavra, desse modo de vida, desse Cristo, as pessoas podem ver. Esse é o ponto. O cristão, ele não pode viver simplesmente de ideias, porque de ideias a academia está cheia. Temos letras, séculos e séculos de letras, mas Cristo nos chama a viver isso. Ele traz contraposições à nossa própria vontade, a uma cultura da época que nos faz repensar e viver aquilo. Não são simplesmente ensinamentos vagos, são pensamentos, são ensinamentos para a minha mente ou para o meu coração que vão me fazer sentir bem, não. São palavras que nos trazem a vida. E só pode receber a vida aquele que vive aquilo, aquele que está disposto a viver verdadeiramente aquilo. Então, quando nós estamos em um ambiente adverso, qual é a melhor pregação que nós podemos ter? Viver. Viver exatamente aquilo que o Cristo nos deixou. Ele não veio como criança à toa. Ele não nasceu e teve que aprender a se submeter, a falar, a andar de forma leviana. Não. Ele veio nos mostrar que nós devemos viver isso, de uma ponta a outra da vida, do nosso nascimento até a morte. Essa é a carreira que o cristão tem que aceitar. Tem que ter isso em mente. Nós devemos formar isso dentro de nós, dentro dos nossos filhos e dentro dos nossos alunos. É um ponto que nós temos que resgatar. A vivência do Evangelho, a vivência do Cristo. Ao ponto de chegarmos como Paulo, que ao fim da sua vida, sozinho, preso, encontrar alegria. Esse é o Evangelho, essa é a palavra, essa é a fórmula que nós devemos seguir. Não as minhas ideias em relação a um ponto, mas não, a vida do Cristo. Como ele viu, como ele viveu, e realmente encarnar isso, ter isso dentro de mim e ser uma testemunha dessa verdade. Não só de lábios, não só de fala, não só em uma roda de conversa, mas em atitudes. Perfeitamente. E a gente percebe também que o quão importante, o quão carente
as pessoas que muitas vezes vivem dentro desses ambientes estão de referências. E talvez elas não saibam, mas em grande parte referências cristãs. Referências de valores morais, de éticas, referências de pessoas e de figuras que se importam, como você falou, né, a respeito da cosmovisão. A gente já discutiu um pouquinho também a respeito da cosmovisão que Jesus veio trazer, mas de pessoas que de fato sejam capazes de viver, como você bem disse aqui, e demonstrar e testemunhar, serem testemunhas de que é possível viver esse evangelho que Jesus nos trouxe. E a gente percebe também que essa inclinação ao pecado é um contrassenso a tudo que você introduziu aqui do pensamento, né? Então ela é um contrassenso do pensamento cristão, sendo ela, inclusive, nascida nesse ambiente do pensamento secular, que ao invés da santidade, ele vai atingir, de fato, ali o viva segundo as suas próprias regras, faça aquilo que você bem entende que precisa ser feito. E muitas vezes o ser humano ele não tem a capacidade de enxergar o além. Então ele enxerga o aqui, ele enxerga o agora, e nem sempre as decisões que ele toma são as melhores decisões. Então esse é um contrassenso, porque a palavra de Deus ela vem num aspecto muito importante, que não só a salvação, mas ela visa o bem do homem. Ela visa o relacionamento com Deus e com Ele. Obviamente, Deus como Pai ama os seus filhos e pretende que os seus filhos vivam de forma digna, de forma a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a própria cosmovisão, né, dentro dessa corrente de pensamentos, a própria cosmovisão secular, dentro do secularismo, a forma como se enxerga o mundo dentro do secularismo, ela é muito relativa, né? Então, tudo no universo hoje, ou em todas as rodas de conversa, nos meios acadêmicos, quando você vai discutir ou vai conversar com alguém que tem uma linha de pensamento secular, percebe-se muito essa questão do relativismo, que e me parece que muitas vezes nessas conversas falta de fato um chão sólido para que as pessoas pisem, porque se tudo é verdade, nada é verdade, se tudo é relativo, logo você não tem um norte, você não tem um caminho a seguir, e as pessoas vivem de fato como pessoas que não sabem para onde estão remando, né? No barco da vida, vamos usar essa analogia, as pessoas não sabem para que direção remar. E muitas vezes elas não aceitam essa colocação de uma direção, ou não aceitam uma única verdade, elas têm dificuldade de aceitar essa única verdade. Quando na verdade, retomemos aqui a ideia de que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele se fez verbo, né? Em João capítulo 1, Evangelho de João, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. Então vimos a glória do unigênito do Pai manifestada na terra, para que a verdade estivesse próximo de nós. E muitas vezes nós, hoje, né, por meio da graça, acabamos rechaçando ou mesmo nos contrapondo ou aceitando outras verdades que caminham distante do Evangelho. Então acho que um ponto também que eu gostaria de discutir aqui com você a palavra, ela é de fato um baluarte da verdade. A palavra de fato, ela é uma rocha firme, ela é como a palavra diz, né? Não construa a sua casa na areia, mas fundamente sobre a rocha. Então, quando nós fundamentamos a nossa vida sobre a palavra de Deus, nós encontramos uma direção, nós encontramos um caminho sólido. E a gente vive, de fato, tempos muito difíceis, né? A formação da sociedade nesse tempo, as instituições, né, parece que elas caminham, em grande parte, até em caminhos opostos à palavra de Deus. Porém, também, graças a Deus, nós acreditamos num Deus que não perde, que é um Deus que é vencedor, e tem sempre os seus remanescentes. Nós temos a igreja aí como uma resposta de Deus para esse tempo, tendo o cuidado de que também a igreja de Cristo, tanto a igreja de Cristo enquanto nós, pessoas, irmãos, quanto a igreja instituição, tenha o cuidado de zelar pela palavra de Deus também, para que não se renda a essa visão secularista. Mas entendo também que o ser humano tem essa necessidade de direcionamento, para que ele consiga de fato fundamentar a sua vida e ter um direcionamento.
Dito isso, acho que a gente tem que entrar aqui então no nosso primeiro tema, para que os irmãos também possam acompanhar aqui com a gente. A importância discutimos aqui introdutoriamente a importância de falarmos um pouco desse tema, de entendermos o pensamento cristão e o pensamento secular. E acho que um dos pontos aqui, dos aspectos importantes nesse momento, a gente falar um pouquinho dessas diferenças fundamentais, né, entre o pensamento cristão e o pensamento secular. O que irmão Ariel, o senhor enxerga nesse primeiro momento aqui de principais diferenças aqui que podem nos ajudar, né, a guiar essa questão do pensamento cristão de uma forma mais prática? A questão do pensamento secular, ele vai diretamente de encontro às vontades, aos desejos, à satisfação disso. Esse é o principal guia de toda a humanidade que escolhe voluntariamente se desviar daquilo que é tido como correto, a partir do ponto que vê como maior valia satisfazer a si. O principal questionamento que se deve ter é até que ponto nós estamos dispostos a nos satisfazer e até que ponto nós estamos dispostos a seguir a Cristo. Esse é o principal ponto, porque todos nós somos tentados, todos somos humanos, e isso está dentro da nossa natureza. Mesmo que a sociedade entenda que o ser humano é bom, que ele é uma construção do meio onde ele vive, que ele vai chegar a um ponto de iluminação, tanto dentro de outras religiões como pelo próprio pensamento lógico. Nós sabemos pela Bíblia que nós somos maus. Nós somos filhos de Deus, mas temos a opção de ir contra isso. Deus não nos privou disso. E a nossa natureza, sem que seja tocada por Deus, era uma natureza má. Nós temos essa predisposição para a maldade, para satisfazer a mim antes do outro. Então, quando a gente coloca os dois pensamentos, um ao lado do outro, o principal ponto é esse. Que em um nós somos chamados a servir a um bem maior, a uma eternidade, e ao outro nós somos chamados a servir a nós mesmos. Que na verdade nós sabemos que não é a nós mesmos que estamos servindo. É simplesmente o ponto de nos tirar de Deus. Enquanto não estamos em Deus, estamos com o inimigo de nossas almas. Não existe outra verdade. É isso. Sim ou não. Deus ou o diabo. Não temos para onde correr. Só que isso é mascarado como belas ideias, como liberdade. Quando eu faço o que eu quero, eu sou livre. Mas eu faço o que eu quero para alcançar um prazer. Só que esse prazer é tão momentâneo que eu vou pulando de prazer em prazer, prazer em prazer, de construção ideológica em construção ideológica, de uma sexualidade em sexualidade, de mentira em mentira, de pessoa em pessoa. Então a verdade se torna abstrata, porque tudo depende do quanto eu quero me satisfazer. E esse caminho leva à destruição. Enquanto no cristianismo nós temos uma verdade, nós temos o Cristo, e foi-nos deixada a palavra de Deus, que é verdadeira. Através da palavra, Deus criou todas as coisas. Tudo que Ele fala é verdadeiro. Não existe margem de questionamento quanto a isso. E quando nós temos isso como verdade na nossa vida, nós não ficamos perdidos, como se estivéssemos tateando no escuro, como quando buscamos entender o que é essa vida, o que é esse mundo, para que estamos aqui. A palavra nos diz para que nós viemos, a quem nós servimos e para que nós servimos. Então, neste mundo onde a gente tem tantas ideias, tantas palavras, tantas vozes falando, nós precisamos de uma só. É uma palavra que é dura, ela vai contra o eu. Ela me pede que eu me submeta a algo que é maior do que eu vou alcançar um dia, mas que ele me fala que é bom, e eu acredito nisso. A fé é esse exercício, eu me submeter por algo que está por vir. Mesmo não vendo, eu me submeto, acreditando que eternamente eu estarei diante daquele que me prometeu. Enquanto estamos no mundo, nós obtemos pequenos prazeres que nos distanciam cada vez mais, corroem a alma, que foi feita para buscar algo eterno e tenta se satisfazer com algo momentâneo.
todos nós temos esse vazio dentro de nós. Quando nós escolhemos tentar preenchê-lo com qualquer coisa que não é eterna, nós viveremos uma vida inteira buscando algo que nós nunca alcançaremos. Só Deus pode preencher isso. E quando Ele o preenche, existe uma mudança total e completa de vida. Esse é um dos pontos principais que nós temos que ter na nossa vida, porque aquele que tem Deus dentro de si, aquele que realmente encontrou a Cristo, ele se submete com prazer. Nós nos fazemos escravos dessa palavra que Ele nos deu. É isso que nós somos chamados, e muitas vezes somos tidos como loucos. Mas loucos são aqueles que procuram um caminho em meio às trevas, que procuram encontrar eternidade na ponta do seu próprio nariz. Esse é o principal problema da nossa sociedade hoje. Verdade. Um dos pontos que você mencionou que me chama bastante atenção é de fato as fontes de autoridade, né? Enquanto no pensamento secular essas fontes elas são de fato frequentemente baseadas em razão, na razão humana inclusive, né? Na ciência, na filosofia, que infelizmente a ciência, a filosofia em determinado momento ela se descolou do pensamento cristão, porque Sim. nasceram de forma uniforme, nasceram, né, as primeiras universidades, nós vamos discutir isso mais na frente também em uma das aulas, mas elas são de origem cristãs, mas em um determinado momento houve uma ruptura. E esse pensamento atual, né, esse pensamento secularizado atual, ele toma como fonte de autoridade essa ciência que rompeu, de certa forma, com o pensamento cristão, essa filosofia que rompeu com o pensamento cristão, e essas fontes de autoridade do pensamento secular, elas são, de fato, baseadas em raciocínio humano, em descobertas científicas, e, de certa forma, existe um livro também que eu já mencionei em uma das outras aulas, é o livro Apologética Pura e Simples, do autor Alistair McGrath, que ele é considerado um dos apologetas mais conhecidos aí do último século. De certa forma, os dois pensamentos exigem fé, porque os dois lados da moeda, né, quer o pensamento cristão, quer o pensamento secular, porque de fato ambas as partes não trazem toda a completude das respostas que nós desejamos muitas vezes. Porém, existe um elemento que diferencia aquele que crê daquele que não crê, que é essa esperança, né, que você mencionou. Quando a gente vive à luz do Evangelho, de fato a gente é dotado e passa a viver segundo uma esperança eterna, uma esperança pelo que é eterno, uma esperança de um encontro face a face com o nosso Criador. E de fato, quem não tem esse mesmo pensamento, o pensamento, por outro lado, né, o pensamento secularizado, ele traz uma falta de esperança, ele traz falta de direcionamento. E de fato, essa forma como as pessoas percebem essa interação com essas fontes de autoridade faz muita diferença, porque a Bíblia, de fato, para o pensamento cristão, ela é um norte. Para o pensamento secularizado não existe um norte. Para o pensamento secularizado existem muitas fontes de informação e muitas correntes de pensamento que se perdem. Então é como se fossem apresentados vários caminhos, mas esses vários caminhos você entrasse por algum deles ou te fossem apresentados esses vários caminhos e você não soubesse para onde eles te levam de fato. Enquanto que a palavra de Deus, como fonte de autoridade, ela já te mostra o início da jornada, o porquê da jornada e o fim dessa jornada de todo cristão. Então ela traz essa esperança viva dentro do coração. Mas de fato há uma diferença entre o pensamento cristão nas fontes de autoridade e no que essas fontes de autoridade produzem na vida do cristão e daquele que não tem o pensamento, né, cristão. Então, para aquele que tem a mente cristã, existe no fim dessa linha, existe, é claro, a necessidade da fé, porque, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que todo aquele que se aproxime dele creia que ele existe, que ele é galardoador, mas existe também uma visão, um vislumbre de onde nós chegaremos segundo a nossa fé. O pensamento secular ele já não traz esse mesmo fundamento,
entram-se por um caminho, mas é como diria outra música também, que hoje eu estou inspirado aqui para falar de música, mas deixa a vida me levar. E aonde nós iremos chegar? Não se sabe. E as pessoas, cada vez mais no pensamento secularizado, têm seguido por esse caminho. Um segundo ponto que você mencionou também, que é um ponto que a gente aborda aqui na revista, é a visão do mundo, né? O pensamento secular sempre tem essa visão mais materialista, essa visão naturalista de como a realidade de fato enfatizando esse mundo físico, enfatizando a evolução das espécies, né? Se a gente for lá para Darwin, vai falar muito dessa questão da evolução das espécies e acredita que todos esses fenômenos podem ser explicadas por processos, podem de fato ser explicados por processos naturais. Mas a palavra importante, a palavra-chave aqui é eles acreditam. O pensamento secular acredita. Então, o pensamento secular, muitas vezes, muitos desses cientistas que concebem essa linha de pensamento se dizem ateus, eles não têm todo o fundamento. Assim como no Evangelho nós não temos todas as respostas, senão aquelas que Deus nos deu por meio da palavra, e nós precisamos ter a fé e experimentar, né? Tem um determinado momento a gente vai seguir para esse ponto da experimentação de Deus, mas no mundo racional, e trazendo isso para um racionalismo, as balanças se equivalem, porque a ciência, que vem dotada de certa empáfia, de certa arrogância dentro dos meios acadêmicos, ou mesmo nos veículos de informações, a ciência ela tem essa dificuldade de estabelecer determinadas respostas. Então, criam-se teses e teorias que vão se difundindo em todo o meio e formando uma corrente de pensamento perigosa, porque a ciência, ela parte, né, um dos pressupostos da investigação científica é que você precisa buscar negar aquilo que existe, aquela linha de pensamento. Então, este é um processo, né? Essa visão de mundo também, ela não é sustentável como se diz que é. Então, isso também é uma diferença entre o pensamento secular e o pensamento cristão. Enquanto que aquele que vive da palavra de Deus, além de ter a fonte de esperança garantida, ele de fato vive sem esse jugo de ter que dar respostas que a palavra de Deus não dá. Ele de fato vive pela fé. E, por fim, né, essa questão da natureza humana também é um ponto que a gente traz para essa mesa de discussão, que é um ponto, há uma diferença significativa, né, quando falamos de natureza humana, né, no pensamento secular. Porque a natureza humana no pensamento secular, ela é concebida como um produto da evolução. A gente já falou um pouquinho de Darwin aqui, e aí se acredita que basicamente todas as regras de moralidade são construções sociais. Então, aquilo que a sociedade diz que né, e contrapondo o famoso ditado que a voz do povo é a voz de Deus, o povo erra demais. O povo erra o tempo todo. Então, Deus é infalível. Dentro da fé cristã, nós acreditamos na perfeição do ser divino, ao qual nós chamamos de Pai. Então, dentro dessa construção da natureza humana, essa questão da moralidade, ela é extremamente negociável. Ela é vítima do tempo, dos costumes, das épocas, e não existe um fundamento sólido. Então, as pessoas vivem a seu bel prazer. Enquanto que no Evangelho, no pensamento, na mente cristã, de fato, nós temos encontro com um guia claro, um elemento moral claro na palavra de Deus, um elemento ético claro na palavra de Deus, que nos dá orientações sobre como nós devemos viver. E tão provado que são esses pensamentos que hoje nós vivemos aqui no Brasil numa cultura judaico-cristã, né, que carregam fundamentos, talvez alguns deles ainda do Antigo Testamento, que são fundamentos, né? Cito aqui um exemplo, né? O processo de formação do corpo jurídico, né? Através de Jetro, quando recomenda a Moisés, né? Olha, eleja juízes entre o povo e eles vão julgar as causas do povo, e você traz para você só aquilo, senão você vai, de fato, endoidecer. E esse modelo, né? Esse modelo jurídico que se estabelece na sociedade até hoje é um elemento que se traz lá do Antigo Testamento. Obviamente passa pelas suas evoluções, pelas suas adaptações, mas é um modelo que nasceu lá, visando o bem do homem, visando a justiça.
Existem regras de higiene que foram estabelecidas no passado e que até hoje, costumes morais, né, elementos morais, elementos éticos, elementos práticos de dia a dia que são trazidos até hoje. Existem, por exemplo, e isso é uma descoberta muito legal, né, quando a gente lê atentamente os livros de Levíticos, Deuteronômios, a gente vai ver uma chuva de iniciativas que nasceram no Antigo Testamento sobre as quais a nossa sociedade vive até hoje. E dentro desse contexto, pode-se citar, por exemplo, o que o povo de Israel fazia, né? O próprio censo que Moisés fazia na contagem do povo, que hoje a gente fala censo do IBGE e etc., mas com visão em políticas públicas, como é que a política, como é que a sociedade se organiza a partir da leitura demográfica que tem daquele conceito, daquele estado, daquele país. Então, dentro dessa questão da ética e da moralidade, também existem práticas e existem elementos sólidos aos quais hoje nós podemos nos submeter biblicamente. Ao passo que no pensamento secular não existe esse mesmo cuidado, porque se o pensamento se a ética e a moral, elas são de fato constituídas pela sociedade, elas são vítimas do tempo, elas são vítimas das práticas, elas são vítimas da cultura como um todo daquele povo que se estabelece. Então esse é um risco também, porque muitas vezes essas práticas são prejudiciais ao próprio ser humano, à própria identidade do homem. O homem tenta negar a sua própria natureza. Esse é o ponto. Ele tenta ir contra aquilo que ele foi criado para ser. O único que tem poder para quebrar as leis é aquele que fez a lei. É aquele que criou todas as coisas. E quando ele nos institui regras no Antigo Testamento, ele não instituiu só para o povo. Ele instituiu regras para a humanidade. Porque eram coisas boas que a humanidade necessita. São regras que promovem o bom funcionamento, tanto do ser humano como indivíduo, quanto para a população como governo, como Estado, como um povo mesmo. Então, por isso que é tão atual, por isso que a gente pode confiar que isso é válido até hoje. Mesmo depois de tantos anos terem se passado, a gente pode analisar que esses costumes continuam sendo verdadeiros na nossa sociedade. Enquanto o nosso tempo hoje nos diz que não necessariamente existe essa verdade. Que funciona para mim, então tá tudo bem. Pode não funcionar para você também, porque não precisa ser verdade para mim o que é verdade para você. Esse é o principal ponto dessa mentira exacerbada. O não existir essa verdade prejudica não só o indivíduo, mas uma sociedade completa. E a sociedade vai gerando mais indivíduos que vão gerando uma pior sociedade, e é assim que se segue a maldade. A maldade foi se multiplicando nesse quesito, né? Nesse ponto, onde a verdade não é mais verdade, então eu faço o que eu quero. Se eu faço o que eu quero, os meus filhos vão fazer o que querem, e assim vai se disseminando toda essa ideia de que nós podemos fazer o que quisermos, podemos brincar de Deus. Esse é exatamente isso que nós fazemos quando negamos a fé, negamos as regras do próprio Deus. E é uma negação de fato de Deus, como você falou, porque é uma negação da cruz, uma negação da graça, uma negação... É como se o ser humano invalidasse todo o sacrifício de Jesus, né? Então, é um ponto, um aspecto, talvez uma conversa um tanto pesada, mas de fato eu enxergo dessa mesma forma. Biblicamente, o ser humano às vezes tenta tomar para si o lugar de Deus, sendo o Senhor da sua própria vida, né? E acho que um dos pontos que me chama a atenção também é em que momento, né? Se a gente está dizendo aqui que toda essa moralidade, essa ética, esses preceitos bíblicos, eles são em benefício do ser humano, né? Em que momento que essa ideia de fato se descola? É importante a gente refletir sobre isso. Em que momento que essas ideias começam a se descolar e a sociedade como um todo passa a ser uma sociedade mais secularizada do que uma sociedade propriamente cristã. Digo isso porque entendemos que tem esse descolamento. O ser humano, dentro do seu coração, ele não busca o mal. Talvez ele busque o bem por caminhos que levem ao mal. Mas, dentro de uma razão racional, ele busca aquilo que, de fato, lhe faria bem. No entanto,
há um descolamento e talvez um gap entre essas conversas, que é, olha, se a palavra de Deus visa o bem do ser humano e o ser humano busca o bem, por que então o ser humano vai de encontro ao secularismo? E uma das respostas, né, que uma das respostas possíveis para esse questionamento, para a gente trazer para a reflexão, é de fato que houve um descolamento da ideia do cristianismo que se implementava ou que estava implementada no seio da sociedade. E um dos pontos que historicamente refletem isso, uma reflexão também que a gente pode trazer aqui, é a respeito desse ambiente do pós-cristianismo, né? Então, hoje vivemos aí na sociedade moderna, digamos que uma ressaca desse cristianismo que, historicamente, ele é fruto de um descolamento entre a ideia de religião. Tá? Isso se dá muito lá no século XVII, né, início do século XVIII, um descolamento entre a religião, o pensamento religioso, o pensamento cristão e a sociedade em si, porque talvez as instituições que se diziam cristãs, elas tenham errado, né, e tenham sido equivocadas em muitas das coisas que fizeram no passado. Então, dentro desse preceito, né, promoveram, as instituições de fato promoveram ali realizações pecaminosas, né, cometeu erros em nome de Deus, e aí a partir disso abre-se um precedente. Então a igreja do passado, e aqui sem juízo de valores, né, a igreja do momento, mas em algum momento histórico, nós sabemos lá da Inquisição, conhecemos diversos elementos históricos que evidenciam que houveram erros em nome de Deus. E aí isso abre um precedente para que se questione a autoridade da palavra de Deus em função dos erros da igreja enquanto instituição. Você vê dessa mesma forma? Sim, porque quando ocorre o descolamento da verdade com a prática da verdade, a gente abre precedente para isso. Porque simplesmente vira uma religião secularizada. A gente sai do que é verdadeiro, começa a seguir o que a gente acha que é verdadeiro, e nesse achismo, nesse vão, acontecem os problemas que a verdade previne. Então, quando a gente começa a pensar nesses erros que foram cometidos no passado, a gente pode até entender o porquê essa revolta tão grande, com alguns preceitos que foram instituídos simplesmente como vontades. Não como verdades bíblicas, mas como se fossem vontades de uma pessoa, por puro e simples capricho. As questões morais tão rígidas, os questionamentos, a verdadeira submissão a Deus, não estavam necessariamente ligadas à palavra, mas àquilo que uma pessoa dizia. Quando nós começamos a colocar tudo isso em uma balança, a gente pode entender o porquê hoje a nossa sociedade corre da questão cristã. Porque muitas vezes quando nós mostramos como se fosse uma nova roupagem do que é o cristianismo, que na verdade não é uma nova roupagem, mas a roupagem verdadeira, não aquilo que as pessoas tiveram contato através de opiniões de terceiros, mas aquilo que nós vivemos. Quando nós trazemos isso, as pessoas podem ver que realmente é bom. Mas cabe a nós mostrar isso, porque o que os últimos séculos vêm mostrando, os últimos anos vêm mostrando, é um total descaso com a verdade e simplesmente a perpetuação de uma religião, de um nome, de uma fachada e de uma pseudo-verdade, que tudo que eu faço debaixo do nome de Deus está correto. Você não precisa questionar porque eu estou falando no nome de Deus, sendo que Ele mesmo deixou a palavra a nós, para que nós pudéssemos consultar, para que nós pudéssemos entender aquilo que Ele deixou. E um dos principais erros dessa época foi a privação do povo de ter acesso à palavra. Ela foi reservada a um pequeno grupo e esse pequeno grupo determinava o que era o que estava escrito na própria Bíblia. Isso não vai muito longe. Na década de 70, 80 aqui no Brasil nós tínhamos isso. Existem religiões hoje que se dizem cristãs, onde o próprio fiel não tem acesso à palavra. Esse é o grande problema. Não temos por que esconder a verdade. Se você vive de acordo com a verdade, você não tem o que esconder.
Você não tem por que privar a pessoa de checar na fonte se aquilo é realmente verdadeiro. Então, o principal erro foi esse. A centralização do poder na mão de pessoas que poderiam fazer o que quiser com essa verdade. Quando nós manchamos o nome ou a reputação de uma religião, de um país, ou de uma sociedade, ou até de um indivíduo, tudo nos causa repulsa em relação a ele. Mas se nós pudermos mostrar a verdade, realmente o que acontece, quem é aquela pessoa, o que é aquela verdade, o que realmente ele quis dizer e o que realmente ele traz. Se isso for verdadeiramente bom, trará diferença. Tanto é que a verdade, ela passou por esses tempos. A Bíblia passou por tudo isso. Mesmo nesse tempo de trevas em que a igreja esteve mergulhada, a palavra de Deus continuou sendo a verdade. E ela submergiu. Hoje nós estamos aqui porque a palavra não morreu. Porque a palavra de Deus não pode ser negada. Ela não pode ser destruída, porque é a verdade. A verdade vai sempre existir, a gente querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não. A verdade é a verdade. E ela estará sempre em voga, para que nós possamos ter ela como base. E um ponto importante é que tudo isso que se praticou em nome de Deus, né, desde o iluminismo, quando a gente viu lá a ascensão da indústria, da ascensão do questionamento social, né, do questionamento da teologia, dos dogmas da religião cristã, e até essa questão do raciocínio lógico, né, século XVIII ali, século XVII e XVIII, onde a gente já começa a falar do penso, logo existo, do plano de Descartes, que nasce, na verdade, se não me falha a memória, no século XVI, mas já vem embasando essa cultura do conhecimento. E depois, no século XIX, também já vem com questionamento, né, com muito forte ali de Nietzsche, então que vai questionar ali as estruturas do pensamento cristão, né, do pensamento dogmático. Então a gente começa a brincar com essas coisas e flertar, porque em nome de Deus se praticaram atrocidades, se cometeram erros. Abre-se então um precedente para que a sociedade comece a brincar com essas outras frentes de pensamentos. E aí começa um ponto muito importante, que é o declínio da religião institucionalizada. E que nós muitas vezes podemos evidenciar até nos dias de hoje, né? Uma repulsa à religião, uma repulsa ao culto, uma repulsa ao credo. A gente começa a ver isso. E vai de encontro também com o texto que a gente já falou um pouquinho, se não me falha a memória, na aula número 2, que é de 2 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 5, que fala: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, o que esse texto agora, sob essa perspectiva, né, do declínio da religião e desse pensamento secularizado, traz para a gente, né? Então ele vai trazer uma ideia de que de fato esse pensamento secularizado, essas outras linhas de pensamento, elas vão gerar no homem, vão trazer à tona do homem o que há de pior na sua natureza: o egoísmo, a avareza, a arrogância. Então, todos esses elementos, eles vão de encontro à natureza humana quando ele olha para si próprio. A gente já falou na aula número 3 que Jesus ele veio trazer uma cosmovisão, o negar-se a si mesmo, o enxergar a abundância que há no negar-se a si mesmo, no dar ao invés de receber. Então, quando o ser humano olha para si, ele quer receber, ele gera uma avareza dentro do seu coração. Quando o ser humano olha para si, ele quer ser mais do que o seu irmão. Então, isso gera uma arrogância dentro de si. Então, o que há de pior é gerado a partir desse pensamento secularizado. Então, o ser humano chama, é como se ele chamasse de dentro de si a sua própria natureza, tirando ali o pensamento cristão ou a lição que Jesus nos deixou. Então, esse é um elemento. A partir disso, se o ser humano é amante de si mesmo, mais amigo dos seus prazeres, né? Abrimos a aula aqui falando dos prazeres momentâneos, mais amigos dos seus prazeres do que de fato
amigos de Deus, amigos da palavra de Deus, esse é então um elemento que a gente pode dizer que é um elemento perigoso, né? Essa linha de pensamento secularizado é perigoso para a própria saúde humana. E a palavra, talvez Paulo, lá quando escreveu a Timóteo, essa segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele já tivesse essa perspectiva, porque o pensamento que não segue a linha de Cristo, ele é capaz de aflorar na gente esse tipo de esse modelo de comportamento, né? Então, talvez ele já tivesse esta visão quando recomendou lá a Timóteo, que fala, toma cuidado, porque essa galera é perigosa, e nos últimos tempos viveríamos esses tempos difíceis. Então ele dá um conselho ali a Timóteo, né? Afasta dessa galera. Então esse é um ponto, né? Uma linha de pensamento também muito perigosa, porque aflora de fato algo que não é bom para o próprio ser humano, de dentro do ser humano, né? E uma das coisas que nós vemos também é esse crescimento do secularismo. Então, com esse gap de poder, nesse contexto, o secularismo traz uma ênfase aí nessa autonomia individual das pessoas, né? Então, ele vai rechaçar o cristianismo, ele vai rechaçar essa ética tradicionalmente cristã e vai começar a lançar outras correntes de ideia no meio da sociedade, como nós vivemos isso nos dias atuais, com foco na autonomia individual das pessoas, nessa diversidade das perspectivas, nesses muitos caminhos. Não pode existir uma realidade só, né? Então, questiona-se a todo tempo, como assim a sua Bíblia é a verdade, essa palavra que você disse ser a palavra de Deus é a verdade. Então, tem esse questionamento o tempo todo que traz uma ênfase, principalmente nessa diversidade de perspectiva e que leva a essa falta de referência, que leva a esses caminhos que não se sabe onde vão chegar, e rechaça essa fé, essa influência tradicional da fé cristã. Então, a gente vai ver isso, basicamente, principalmente nos dias atuais, com o mundo globalizado em muitas frentes, em muitas ideias que se difundem ao redor do mundo, né? Não mais somente na nossa nação. E uma das coisas que a gente vê também é esse pluralismo religioso e cultural que surge nesse ambiente de pluralismo, né? Então, as pessoas começam a fazer um certo sincretismo religioso, correntes religiosas, e a igreja que flerta com visões políticas, com visões secularizadas. Então, esse também é um cuidado que precisa existir na igreja. E um último elemento também, que é um ponto do secularismo, né, que vai diferenciar a visão cristã da visão secular, é que dentro da visão cristã, toda a busca pela espiritualidade ela é coletiva, ela é baseada na experiência pela busca da verdade, mas como igreja, como comunidade dos santos que buscam intimidade com Deus. Enquanto que a busca pela espiritualidade na visão secularista, ela é para si, ela é individualista, né? Então, dentro dessa linha de pensamento também nós identificamos essas noções diferentes daquilo que a palavra prega, esses pensamentos diferentes daquilo que a palavra nos prega, né? Nos diz no dia a dia. Então, são muitas diferenças. Como a gente abriu falando, eu acho que você sintetizou muito bem introdutoriamente aqui, que o Evangelho não busca somente para si. Aliás, ele não busca para si. Ele busca ser canal, ele não busca ser finalidade em si. Eu não sou a fonte e eu não sou a finalidade. A finalidade de Cristo é alcançar o próximo e amar o próximo como nós mesmos, né? Diz mais sobre doar, diz mais sobre ceder, diz mais sobre buscar a verdade, diz mais sobre amar do que necessariamente aquilo que eu consigo para mim, aquilo que eu consigo conquistar. E, irmão Ariel, assim, conclusivamente, né, o que a gente pode tirar dessa aula? A gente já vai seguir aqui para o fim dessa aula de número 4, mas conclusivamente, o que a gente pode tirar, né, a respeito dessas diferenças de pensamento cristão e pensamento secularizado? Que a gente, como igreja, nós temos um dever de viver essa verdade. Antes de pregar essa verdade,
nós devemos viver essa verdade. Não pode ser simplesmente um livro que nós lemos, um culto que nós frequentamos, ou uma sociedade fechada que se reúne para falar de um Deus maravilhoso, um Deus que faz o impossível, um Deus que transforma vidas, mas que fica fechado dentro dessa comunidade. Nós temos que entender que o mal está lá fora, como sempre esteve. Mas hoje é o nosso tempo. O tempo passado passou. Nós somos responsáveis pelo agora. Se nós somos a última geração, nós não sabemos. Mas devemos viver como se fôssemos. Porque essa é a guerra em que nós estamos. Não é simplesmente um tempo de apatia. Quando nós entendemos que existe esse pensamento totalmente contrário ao que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos como verdadeiro, como a base de tudo que nós somos e acreditamos, nós devemos entender que nós estamos em guerra. Nós não podemos ser simplesmente pessoas legais. Eu não posso simplesmente seguir regras morais e achar que eu estou fazendo a minha parte. Não. Eu tenho que encarnar essa mensagem. Eu tenho que ser essa mensagem. Esse pensamento cristão, essa cosmovisão, ela deve estar escrita dentro de mim. Quando nós usamos o exemplo das lentes, é algo que mostra muito bem uma visão prática. Mas a cosmovisão tem que estar gravada dentro de nós. Porque a cosmovisão que nós temos vem da palavra. A própria palavra tem que estar dentro de nós. Quando nós temos isso, como nós temos o Cristo como a base da água da vida, da água que jorra de dentro de nós. É isso que é o Evangelho. Esse é o pensamento cristão. Nós devemos jorrar águas de vida aos sedentos, que são as pessoas que estão inseridas nesse pensamento secular, que buscam no escuro o ouro, a satisfação, buscam no escuro uma cidade dourada, que eles nunca vão encontrar. E nós temos o caminho pavimentado pelo sangue do próprio Cristo. E muitas vezes nós guardamos isso, mas a nossa função é viver esse caminho que Ele trilhou. É isso que Ele nos chama a fazer, negar a si, colocar a você mesmo de lado para que os outros que muitas vezes nós julgamos indignos possam ver esse Cristo. E quando nós julgamos pessoas que pensam diferente ou que mesmo combatem as nossas ideias como indignos, nós devemos sempre nos lembrar que todos somos iguais, todos somos indignos. Quando Ele morreu naquela cruz, foi por todos, não só por nós. Não só porque nós somos mais legais ou porque nós olhamos para Ele de uma forma diferente, porque todos estivemos em trevas. Todos estivemos desse lado. Até mesmo o apóstolo Paulo, que é tido como um grande exemplo nosso, ele fez o errado em nome de Deus. Ele matou, ele prendeu aqueles que traziam a verdade pura, até que ele teve um encontro com essa verdade. E a partir daí ele não conseguiu viver mais aquilo que ele vivia. Ele encarnou aquela mensagem. Ele se fez escravo por isso. E ele se fez escravo sendo feliz, encontrando contentamento. Nesse ponto eu fico até um pouco emocionado quando a gente pensa no texto que está em 2 Timóteo 4. Quando ele vai falar que ele está ali sozinho, ele está preso. Mas que ele está contente pela coroa que ele há de receber do Cristo. Quando a sua vida será derramada, mas será derramada como uma oferta de libação, uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Porque ele acabou tudo aquilo que ele tinha para fazer. Ele encarnou aquela mensagem e o derramamento da sua vida seria um encerramento de: ei, venha, viva isso também porque é possível. É isso que agrada ao Senhor. É isso que nós somos chamados a ser. Não simplesmente combativos a ideias seculares, mas devemos encarnar a verdade. Encarnar que somos filhos, mas também servos. Que a minha vida não é mais importante do que a palavra de Deus. Do que levar essa mensagem ao mundo. E que, como está escrito em Abacuque, que mesmo estando à iminência de uma invasão de um povo ímpio, que ele mesmo chama de piores do que nós, e serão o nosso castigo, ele fala que ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Quando eu não tiver o fruto, eu me alegrarei. Porque os babilônios iam entrar e destruir tudo. Iam levar eles embora da própria terra.
Eu não terei mais aquilo que me é tão quisto. A minha terra, o povo de Deus, vai ser tirado da terra que foi dada por Ele. Mas mesmo assim eu me alegrarei, porque eu conheço o Deus que eu tenho servido. Essa é a verdade que nós somos chamados a ter. Isso é o pensamento cristão. Viver até a morte. Só aqueles que perseverarem até o fim. É isso que nós temos que ter. Que tudo seja tido como perda, para que nós cheguemos lá. Glória a Deus. E de fato, né, nas palavras que você traz aqui nessa conclusão, a gente vê o quanto esse evangelho é dotado de esperança. Então, nós também, diante desse cenário, nós não podemos perder de vista os desafios que nós temos como igreja, como corpo de Cristo, como discípulos de Jesus, mas, ao mesmo tempo, não podemos perder o senso da oportunidade que nós temos na nossa mão, porque a gente carrega essa palavra de esperança. E também um ponto é que a igreja de fato precisa e nunca pode perder a esperança da manifestação da glória de Deus em todas as esferas da sociedade, no meio da educação, no trabalho, em todas as esferas, na política, para que, de fato, a gente possa influenciar as pessoas a começar a viver essa transformação das mentes, para que as pessoas possam levar, né, como a palavra diz em 2 Coríntios 10, 5, os seus pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Então, irmãos, fica aqui essa palavra de esperança, que a gente, de fato, seja fortalecido na palavra de Deus, para que a gente possa viver essa cosmovisão, entendendo qual é a cosmovisão, qual é o modelo de pensamento cristão, qual é o modelo de pensamento secularizado e suas respectivas e a oportunidade que se apresenta nesse momento diante da igreja. Que Deus possa abençoar cada um de vocês dentro das salas, nessas discussões, nesses pensamentos e que Deus possa abençoar também aí cada um dos alunos que também tem nos acompanhado aí nesses estudos. Nos vemos então na próxima aula. Deus abençoe todos vocês.